Bom, na aula passada a gente aprendeu a resolver equações do segundo grau incompleta. Lembra? O que é uma equação incompleta? É uma equação cujo o B é zero ou o C é zero, certo? E hoje nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau completas. Quais são as equações do segundo grau que a gente chama de completas? São equações que os parâmetros A, B e C, que nós chamamos de coeficientes, eles são todos diferentes de zero, certo? Claro, o A já tem que ser zero mesmo, porque se o A for zero, não é equação do segundo grau, e sim do primeiro, né? Agora, quando o B e o C também são diferentes de zero, a gente percebe que não é fácil isolar o x, porque o que significa, algebricamente falando, resolver uma equação, qualquer equação, significa você isolar o x. Então, quando você isola o x, você resolveu a equação, né? Só que tem expressões que nem sempre são tão fáceis de isolar o x, né? Como essa. Quando o b é zero, essa parte some e a gente consegue isolar o x facilmente. Quando o c é zero, essa parte some, a gente coloca o x em evidência e a gente consegue isolar o x facilmente. Agora, e quando você tem um caso assim? Então, nós vamos aprender três formas para calcular esse tipo de equação. A mais tradicional e a mais famosa é a fórmula de Bhaskara, certo? Mas nós não vamos aprender só usando essa fórmula. A gente vai aprender também usando fatoração, ou seja, a gente não vai usar a fórmula para resolver uma equação do segundo grau, tá? Na maioria dos casos vai ser possível você resolver sem usar a fórmula. Mas é importante também você aprender a usar a fórmula de Bhaskara, porque quando um caso não der certo, você recorre à fórmula de Bhaskara e não tem erro. E nós vamos também usar um caso chamado de soma e produto, né? Que é quando o A é 1. Soma e produto é muito viável usar quando o A é 1 e você vai entender o porquê já já. Então, eu tenho aqui um exemplo para a gente fazer. Eu tenho 2x² mais x menos 1 igual a zero. Perceba que ela é uma equação completa, porque o A é 2, o B é o cara que multiplica o x, é 1, porque ele não aparece, e o C, que é o termo independente, é o menos 1. Cuidado para você não errar o sinal, tá? Então, como eu uso a fórmula de Bhaskara? Em primeiro lugar, eu tenho que calcular o delta. O delta não é a minha raiz procurada. O delta é o discriminante da raiz quadrada que aparece na fórmula de Bhaskara. Perceba que para eu calcular o delta é muito simples. O B eu tenho, o A eu tenho e o C eu tenho na equação do segundo grau. Então, vamos lá. Quero calcular o delta. Eu tenho B², quem é meu B? O 1. Então, 1², menos 4 vezes A, que é o 2, vezes o C. Como o C é negativo, coloco entre parênteses. Então, quem que vai ser o meu delta? 1², 1. Cuidado com os sinais, tá? Aqui você tem uma multiplicação. Então, menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. Então, o delta é 9. Certo? Então, nenhum problema, né? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada e a raiz quadrada de 9, ela existe. Agora, como que eu calculo o valor do x? Perceba que aqui eu tenho um mais e um menos. Como que eu faço isso, professor? Eu vou realizar a soma e depois eu realizo a subtração. Então vai ficar, ó, x é menos b. Quem que é o b? É 1. Então fica menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente acabou de calcular, que é o 9, sobre 2 vezes o a, que é 2. Né? Então, 2 vezes o A, que é 2. Então, eu tenho menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 4. Agora, eu tenho que fazer com mais e com menos. Para não confundir, eu chamo de x1 e faço menos 1
mais 3 sobre 4. Então eu tenho menos 1 mais 3 dá 2 sobre 4 dá 2 quartos, que simplificando dá meio. Então perceba que eu achei um valor de x. Agora eu vou lá no x2 e faço com o menos. Eu fiz o primeiro com mais, agora com menos. Então fica menos 1 menos 3 sobre 4. Então fica menos 4 sobre 4, menos com mais, menos 4 por 4, 1. Ou seja, a minha equação do segundo grau, ela tem duas soluções distintas. O meio e o menos 1. O que significa isso? Se eu trocar o x por meio, esse lado vira zero. Se eu trocar o x por menos 1, esse lado vira zero. Então eu tenho duas soluções. Tá bom? Cuidado, tá? Porque aqui você troca o sinal do meio. O resto continua a mesma coisa. Uma você faz com mais, uma você faz com menos. Vamos fazer mais um exemplo aqui então, para a gente ver como que funciona. Por exemplo, eu quero calcular as raízes da equação dada por 8x quadrado mais 6x mais 1 igual a 0. Professor, e se o meu delta for negativo? Olha, se o delta for negativo, não existem soluções reais, porque não existe número real que é dado por uma raiz quadrada de um número negativo, certo? Mas vamos lá. Primeiro, quem que é o meu A? 8. O meu B? 6. E o meu C? 1. Ax quadrado mais bx mais c, certo? Calculo o delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então eu tenho que o delta vai ser 36 menos com mais, menos 4 vezes 8, 32. O meu delta é 4. Então, se o delta é positivo, a raiz quadrada existe, né? Então eu tenho x vai ser menos b, que é o 6, mais ou menos raiz de delta, que eu acabei de calcular, que é o 4, sobre 2 vezes 8, que é o a. Então eu tenho menos 6 mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2, sobre 2 vezes 8, 16. De novo, x1 é dado por menos 6 mais 2 sobre 16. Isso me dá menos 6 mais 2, dá menos 4, dividido por 16, dá menos 4 sobre 16. Simplificando por 4, eu tenho menos 1 quarto, certo? Então achei uma das raízes. A outra, x2 é dada por menos 6, aqui eu coloquei mais, agora eu coloco menos, sobre 16. Menos 6 menos 2 dá menos 8, sobre 16, simplificando por 8 dá menos meio. E aí eu determinei a outra raiz. O que significa, se eu pego menos 1 quarto e coloco no lugar do x, faço a conta, dá zero. Se eu pego menos meio e coloco no lugar do x, faço a conta, dá zero. Vou apagar a fórmula de Bhaskara agora, para a gente fazer outro exemplo aqui, só lembrando da fórmula agora de cabeça. Certo? Vamos lá então. Vou colocar mais dois exemplos para a gente fazer aqui então. Ó, vamos fazer esse aqui, ó. X quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Então perceba que é uma equação completa, né? E um outro exemplo aqui que eu vou colocar, ó. Vou colocar assim: x quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Então vamos lá. Quem que é o meu A? 1. Quem que é o meu B? Menos 4. Quem que é o meu C? 5. Então, calculo o delta. Vou ter, olha, o B é negativo. Então, entre parênteses, né? Ó, B quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, eu tenho
Menos 4 ao quadrado, 16. Menos com mais, menos, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, o meu delta é menos 4. Olha, como o meu delta é negativo e eu tenho que calcular a raiz do delta, eu não consigo calcular a raiz de menos 4. Não é um número real, certo? Então, o que eu escrevo se o delta deu negativo? Eu escrevo assim, ó. Portanto, esse símbolo que a gente já viu em sala de aula, não existe raízes reais, certo? Não existe, existem raízes reais. É isso que a gente tem que escrever, tá bom? E a solução, né, ó, portanto, o conjunto solução é o conjunto vazio, não tem elemento. Nesse caso, quem que é o A? 1. Quem que é o B? Menos 6. Quem que é o C? 9. Então, quem que vai ser o meu delta? De novo, o B é negativo. Então, entre parênteses, B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho que o delta vai ser menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, olha só, o meu delta é 0. Professor, e como que eu calculo a raiz quadrada de 0? Quem é a raiz quadrada de 0? O próprio 0. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Agora, quando eu for calcular o meu x, eu vou ter menos b, então entre parênteses, né? Ó, menos b vai ficar, porque o b é negativo. Então, menos 6, é o menos da fórmula e o sinal de negativo do número. Mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1. Só que olha só que coisa engraçada. Menos com menos mais 6, mais ou menos, raiz de 0 é 0, dividido por 2. Então, se eu somar 0 ou subtrair 0, você concorda que dá a mesma coisa? Somar 0 e subtrair 0 é a mesma coisa que nada. Então, eu só tenho uma raiz, que é 6 sobre 2, que dá 3. Ou seja, para essa equação, eu tenho somente um número que satisfaz essa igualdade. Só o 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9 que dá 0. Não tem outro número. Vocês entenderam a ideia? Olha, qual é a conclusão que a gente tira disso? Tudo. Quando o delta é positivo, eu tenho duas raízes distintas uma da outra. Quando o delta é negativo, eu não tenho solução. Então, delta positivo, duas soluções distintas e reais. Quando o delta é negativo, não tenho solução. E quando o delta é igual a 0, eu tenho apenas uma solução. Ou eu posso pensar que eu tenho duas soluções idênticas, certo? Então, vamos escrever isso só para a gente terminar. E aí você deve estar pensando, professor, então quer dizer que quem decide a quantidade de raízes que uma equação no segundo grau tem é o delta? É exatamente isso que você está pensando. Então, ó, note que se o delta é um número positivo, você tem x1 e x2 diferentes uma da outra, né? Se o delta é igual a 0, você tem o x1 igual ao x2, portanto, uma raiz, né? E aqui no caso, reais. Os dois números são reais. Agora, e quando o delta é negativo, o que você tem? Não existe raízes reais. Então, o exercício falou para você assim, olha, tal equação não tem solução real. O que você já pode concluir? Que o delta é negativo. Olha, tal equação tem duas soluções distintas. Então você pode concluir que o delta é maior que 0. E assim por diante. Você tem que aprender também a interpretar os exercícios que nós vamos fazer nas próximas aulas.